Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vale aleluia, vale o glória a Deus. Nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos ganhando tempo. Né? Eu espero que daqui a mais 20 anos, se eu estiver aqui e Jesus não voltar para levar a sua igreja, porque eu não quero morrer, eu sou candidato do arrebatamento, não da morte. Eu sou candidato do arrebatamento. Eu estou aguardando a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Se você crê assim, é só dar glória a Deus, né? Então, queridos, nós já estamos aqui com o pastor Robson Santos, programação da irmã Leonai, a nossa coordenadora do congresso. Nós vamos fazer aqui uma moção de louvor ao departamento de ensino da igreja, através do nosso setor aqui. Eu estou muito feliz com o que Deus fez com esse setor, a minha vida e a vida dos professores aqui. Assim, os últimos serão os primeiros. Só quem não entende, quem não sabe o que é milagre, é que fica a ver navio. Mas nós sabemos o que é milagre, que Deus faz milagre. Deus faz milagre, sim ou não? Se você não acredita nem em você mesmo. Porque só em você estar vivo já é um milagre. Nós vamos receber pastor Robson. Vamos nos colocar de pé. Todo mundo de pé para receber o pastor Robson. Está vindo lá de Vitória do Espírito Santo. É isso, pastor? Vitória, olha isso. De onde Deus mandou. Lá no sul. Vai trazer para nós uma palavra e nós vamos continuar a aprender. Sei que os irmãos ainda vão chegar, porque na realidade o horário do culto não é 7 horas, mas o congresso é 6:30, porque são 2 palestrantes. Mas hoje só temos agora um palestrante, que é o nosso companheiro, o nosso amigo. Vamos dar uma saudação de bem-vindo, aquela saudação que eu vos ensinei e que eu vos orientei. Tem crente aqui, diga amém. Eita, mas não tomaram arroz doce? Quem não tomou arroz doce, levante a mão aí. Desce lá correndo então para ficar forte, viu? Que é para dar um bem-vindo pentecostal. Vamos dar um glória a Deus bonito, 1, 2, 3 e... Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Como já gostou, fica com a gente, porque amo você. A partir de agora o microfone está com o pastor. Não tome assento, só depois quando ele mandar. Amados, paz do Senhor, tenha bondade de poder estar sentados, amém? Fico agradecido e honrado pela honra com que foi recebido aqui, pela calorosidade, pela recepção maravilhosa, que Deus possa abençoar os irmãos cada vez mais. Parabéns realmente a toda a equipe de organização, trabalho lindo e maravilhoso. Hoje, 4º dia de congresso, estamos abençoados, estamos edificados pela palavra do Senhor Jesus, amém? É uma honra estar com os irmãos aqui em São Gonçalo, aqui em Salvador, conhecendo, estando juntos aqui para falarmos, para aprendermos um pouco sobre a escola dominical e como transformar pela palavra do Senhor Jesus. Queridos, meu site, conforme está no telão, é ebdinterativa.com.br. Toda semana postamos subsídios de escola dominical, orientações aos professores, slides, vídeos, dinâmicas, propostas de aula e informações de eventos por todo o Brasil. Então você pode visitar e ser abençoado.
talvez não estaremos aqui pessoalmente, mas em espírito, né? Por meio da internet, por meio da informação, estaremos juntos para abençoar. Também temos um livro de escola dominical que você precisa saber. É um livro que fala sobre a arte de ensinar, sobre a questão da igreja enquanto apoiadora da escola dominical. Escola dominical em seus vários ângulos, tanto na área de ensino quanto na área de organização, de espaço físico. Então, temos como ajuda, colaboração, os livros de escola dominical, a internet, para abençoar a escola dominical. E assim abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém? Então não deixe de visitar, pode comentar, pode colocar sua observação, e com certeza Deus vai te abençoar. Queridos, a nossa temática hoje está na página 17, falando sobre formar e transformar vidas para vidas relevantes na sociedade. A sociedade que está em ruínas. Mas eu quero aqui com os irmãos me basear na Bíblia Sagrada também, em Mateus capítulo 28, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, falaremos sobre formação e transformação, falaremos e fazeremos isso por meio da palavra do Senhor Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20, amém? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o quê? As a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho mandado, e estarei convosco até a consumação do século. Amém? Senhor Deus, nos abençoa, nos orienta, que possamos aprender por meio da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Podeis estar sentados. Queridos, Jesus, o grande mestre, nos ensinou a ensinar e também nos deixou uma grande ordem que é ensinar. Mateus, o evangelista Mateus, apresenta Jesus enquanto rei, e como rei ele pode ordenar, ele pode dar ordem, e a ordem que ele deixou é: ide por todo mundo. O ide aí no grego é por onde você passar, onde você estiver, você deve ensinar. No Antigo Testamento, a primeira orientação foi aos pais. Os pais deveriam ensinar os filhos não o caminho, mas no caminho. Pais, obreiros, não dizem para os alunos irem para a escola dominical. Eles vão junto, eles participam junto. No Antigo Testamento, a obrigação primeiramente de ensinar era dos pais aos filhos. Mais à frente, durante a história, vamos perceber que a sinagoga surge para ajudar, para colaborar na arte de ensinar, ao ensinar aos filhos, ao ensinar as pessoas. Mas quando Jesus no Novo Testamento ele diz para ensinar, ele não diz só para os pais ensinar aos filhos, ele diz para a igreja continuar com o ministério de ensino. E é para ensinar o quê? Tudo quanto ele nos ensinou, tudo quanto ele nos deixou, nós devemos ensinar a outros. Logo, professor de escola dominical, todo professor tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, tem em suas mãos a palavra de Deus, pois a palavra não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos como compromisso de ensinar a outros. Logo, professor de escola dominical, ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele medita na Bíblia dia e noite. O professor de escola dominical se supõe que ele já leu a Bíblia toda, ou que ele está lendo para melhor ensinar. Comênios, que também foi pastor, teólogo, ele que é o pai da didática magna, ele diz: ensinar tudo a todos. Qualquer criança, qualquer ser humano é capaz de aprender. Basta saber como ensinar. Quando algum professor diz: irmão, eu tento ensinar alguém, mas ele não aprende, é sinal que temos que mudar o nosso método de ensino, porque todo ser humano é capaz de aprender. É visto que todo ser humano é educado e reeducado. Todo professor que ensina, ele tem por compromisso, obrigação, de encontrar uma forma de ensinar, dar aquilo que Deus tem nos dado, dar de graça, compartilhar. Logo, essa ordem de Jesus é para que venhamos alcançar a todos.
não é alguns apenas. Quando um professor diz, eu me contento com alguns professores, ele se esquece do que Jesus fez, que Jesus ensinou a todos, ele ensinou a vários tipos de pessoas, em vários lugares. Logo, amados, nós temos como compromisso também fazer isso. Nós devemos ter como prazer ensinar vidas. Olha que interessante. Jesus, ele foi considerado ensinador, rabi, mestre. A maior parte do seu ministério foi ensinando. E ensinando não como os escribas da sua época. Ele ensinava com autoridade. O seu ensino era diferente dos demais mestres. É tanto que as pessoas estavam atrás dele, não só por causa dos milagres que ele fazia. Estavam atrás dele também por causa do seu ensino. Era um ensino com autoridade. Ele vivia aquilo que ensinava. Ele ensinava com respaldo. Ele dizia, está escrito, segundo as Escrituras. A exemplo dele, nós temos Esdras no Antigo Testamento. Ele foi um grande escriba e muito versátil. Mas o texto vai dizer que ele propôs em seu coração de buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor, por último ensinar. Pregar e ensinar é o último lugar. Primeiro lugar, a gente busca a lei, busca a palavra para viver a palavra, para que a palavra nos alimente, para depois alimentar vidas. Jesus andava sempre ensinando, mas diz o texto que ele cresceu em graça e em sabedoria. Na cultura judaica era comum que as crianças aprendessem a lei. Até os 12, 13 anos de idade já sabiam os rudimentos principais da lei. O que as nossas crianças sabem hoje, o que os nossos professores sabem hoje. Interessante que João, em sua epístola, ele vai dizer, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E Jesus andou ensinando. Mesmo quando Jesus estava pregando, ele ensinava. Mesmo quando ele orava, ele ensinava. Mesmo quando ele dormia, ele ensinava. Mesmo quando ele se assentava com os discípulos, ele ensinava. Ele criava oportunidades de ensinar. Logo, se queremos transformar vidas pela palavra, se queremos formar pessoas relevantes pela palavra, precisamos aprender com Jesus. Jesus é o maior exemplo de ensinador para todos os tempos. Amados, a proposta do evento do congresso é transformar pela palavra. Jesus, ele nos deixou a sua palavra escrita, como também ele é a própria palavra encarnada, o verbo divino, Logos de Deus. Se nós tivermos dentro de nós a presença de Jesus e deixar que ele domine a nossa vida, faremos uma grande diferença. Só poderemos transformar pessoas se nós já formos transformados. Interessante que Paulo diz, eu não trago no meu corpo os diplomas, eu não trago no meu corpo os certificados. Ele diz que traz em seu corpo o quê? As marcas de Cristo. Quando alguém olhasse para Paulo, poderia ver Cristo em Paulo. É tanto que ele diz aos Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Jesus estava nele. Jesus estava formado nele. Interessante, amados, que é tão possível transformar vidas pelo ensino, pela educação, que Paulo e Barnabé chegam em Antioquia. Depois de um ano ensinando, as pessoas são chamadas de quê, irmãos? Por quê? Porque o ensino de Paulo, o ensino de Barnabé foi tão eficaz, tão relevante, tão transformador, que quando as pessoas olhavam para os irmãos de Antioquia, podiam ver o próprio Jesus. Os passos, comportamentos, podiam dizer, fala como Jesus, anda como Jesus, tem a linguagem de Jesus. Aí você me pergunta, isso é relevante? Sim. Paulo diz aos Gálatas que ele sentia por eles dores de parto, até que Cristo fosse o quê? Formado neles. O nosso desejo, enquanto professores, é que Cristo seja formado nas pessoas de uma tal forma que ela seja transformada pela palavra falada, ensinada, e que a palavra que habita nela, que é o próprio Jesus. O nosso objetivo é esse. Mas interessante, amados, que a igreja que deu continuidade ao ministério de ensino, por meio da escola dominical, por meio do curso de ensino, por meio dos seminários teológicos, não tem feito diferença.
Em alguns lugares por aí, se a escola dominical não existisse, não faria diferença nenhuma. Não faria. Porque o seu ensino é um ensino insignificante. O seu ensino não é relevante. O seu ensino não é transformador. Será que no século 21, 2017, podemos transformar a vida? Podemos. Jesus, em sua época, amados, no século I, ele transforma vidas, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Robert Higgs, na Inglaterra, apesar da sociedade estar doente, apesar da sociedade estar em ruína, ele consegue, pelo poder da palavra, e também ensinando história, ensinando matemática, ensinando a língua inglesa e alfabetizando crianças por meio da palavra de Deus, ele muda a história da Inglaterra, ele muda a história da sociedade da sua época. Meu irmão, minha irmã, quer mudar a realidade da Bahia, quer mudar a realidade de Salvador, quer mudar a realidade do mundo, quer mudar a realidade da humanidade, é por meio da palavra, é por meio da palavra de Deus que transforma vidas. Interessante que Paulo Freire, um grande educador brasileiro, ele vai dizer que educação não muda o mundo, educação transforma pessoas, pessoas mudam o mundo. Quer transformar, quer ter uma sociedade melhor, acredite na educação. Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, é mudando o entendimento que se muda o comportamento. Queremos mudança, precisamos acreditar que é por meio da educação, que é feita por meio da palavra do Senhor. Se tivermos uma escola dominical relevante, significativa, transformadora, mudaremos a realidade à nossa volta. Não poderá de existir a escola dominical. Mas se tivermos a escola dominical por ter apenas porque é tradição, não vale a pena. É necessário que a nossa escola responda às necessidades atuais do mundo presente. Porque o mundo já não é mais o mesmo. Logo, a escola dominical ela tem um novo formato para atender essa geração atual. Amém, amados? Eu sei que vocês estão cansados, mas não sejam arrebatados, por gentileza. Aguenta só um minuto. Amém? Daqui a pouco você já vai estar dizendo, Senhor, manda outro congresso logo. Amém? Mas dá uma segurada, por gentileza, no nome de Jesus. Amados, olha que interessante. O mundo está em constantes transformações. Independente se você quiser ou não, o mundo está mudando. O mundo está em transformação. Antes o pai dizia, bença pai, bença mãe. Hoje, velho, mal dá benção, se é que dá benção ainda. O meio de se comunicar uns com os outros não é mais o mesmo. Antes o homem pegava um papel e fazia uma cartinha para mandar para a mulher, para alguém, para namorar, para conquistar, para casar. Hoje é pelo zap, hoje é pelo e-mail, hoje é pela rede social. O mundo mudou em várias áreas. Como diz o Mário Sérgio Cortella, se você sabe que o mundo mudou, isso mostra sanidade mental. Isso mostra que você é inteligente. Agora, não dá para ensinar o mundo, ensinar os alunos como a gente sempre ensinou. Porque se o mundo mudou, logo a forma de ensinar, logo a forma de educar também mudou. É necessário coerência. O mundo já não é mais o mesmo. A realidade já é outra, mas temos novos desafios. Mesmo diante desses desafios, é possível ensinar. É possível educar. De repente você já parou para meditar e disse, Senhor, como esse mundo está tão perdido. Esse mundo não tem mais solução. O que nós estamos fazendo então na escola dominical? O que nós estamos fazendo no culto de ensino? Nós precisamos acreditar na transformação pela palavra, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas alguns, refletindo, pensam, por quê? Que eu ensino e parece que não causa transformação. Parece que a igreja ensina e nada está se mudando. Talvez não seja porque não é homem de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas não tem um ensino que realmente atenda a necessidade. Não basta ser homem de Deus, mas homem de Deus é importante, ser mulher de Deus é importante, mas existem outros requisitos para ensinar, para transformar vidas. Aí você me pergunta, professor, eu li na página 17
que a sua ideia é formar pessoas relevantes. E eu não quero ser pessoa relevante. Calma, irmão. Eu não estou falando de pregador. Eu não estou falando de pastor presidente. Eu não estou falando de governador do estado. Eu estou falando de crente. Quem é crente transformado por Cristo é pessoa relevante. E pessoas relevantes somos nós, amém, irmãos? Somos capazes de impactar no nosso mundo. Talvez a sua mensagem não vai ser tanta por discursos, mas eu conheço pessoas que mesmo não falando muito, a sua vida nos ensina muito, nos ensina de forma extraordinária. Então nós podemos ensinar os nossos colegas de trabalho, nós podemos ensinar os nossos vizinhos, se nós dermos exemplo. Houve um caso, amados, não fala aqui de piada, é coisa séria. Um cachorro, ele acompanhava uma senhora todos os dias para a igreja. Teve um dia que essa senhora morre, e o cachorro continua indo para a igreja no mesmo horário. E no mesmo horário ele retornava, devido ao costume. O marido daquela senhora parou para pensar, estranho, para onde esse cachorro vai todos os dias? Já que a senhora já morreu, tem alguma coisa estranha? Vou acompanhar esse cachorro. E esse homem vai até aonde esse cachorro vai. E o cachorro entra dentro da igreja e deita perto dos bancos, como era de costume, ele ficava quietinho. Aquele homem entra para o culto e diz, que coisa estranha, o que esse cachorro faz aí? E ele entrou para o culto. E na medida que ele entrou para o culto, ele foi ouvindo louvores, ele foi participando do culto. E no final ele aceitou Jesus. Logo já não era mais o cachorro que ia sozinho, ele ia junto com o cachorro. Aí você diz, irmão, que exemplo, que comparação. Eu estou querendo te mostrar, amados, que o seu exemplo, quando ele é um exemplo de crente, de servo de Deus, pode ensinar muitas pessoas. Podemos, mas é necessário que o nosso testemunho, que a nossa fala, que o nosso ensino seja relevante para formar vidas relevantes. Queridos, olha que interessante. Robert Hicks, em sua época, ele fez a diferença. Podemos fazer diferença hoje por meio da escola? Podemos, mas temos que romper com certas barreiras. Que barreiras? Por exemplo, meus amados, na nossa igreja, nós temos relatório, nós fazemos chamada, nós contabilizamos quantos vieram, quantos participaram, mas a gente não tem aquele costume. Irmãos, hoje o dia está lindo, o dia está maravilhoso, data tal, repetir classe por classe, ausentes, presentes, porque nós percebemos na nossa situação, no nosso contexto, que isso não acrescentava em nada. Nós continuamos com os relatórios para efeito de trabalhos estratégicos da superintendência, mas mudamos, paramos com aqueles relatórios que muita gente estava achando chato, e tem sido uma bênção na nossa escola, e a gente mudou apenas o formato. Em alguns lugares, por exemplo, a escola poderia ser melhor aproveitada, melhor aprendizado. Aí os irmãos ficam cantando. Aí quando o irmão começa a revista, a senhora Micael começa lendo a revista tudo de novo, já que os alunos já leram em casa, ele lê tudo, aí na hora de ensinar ele lê de novo, e depois ele termina repetindo de novo. Aí a gente diz, por que o aluno não aprende? É porque a gente está mantendo certas formas antigas. O que nós não vamos abrir mão na escola dominical hoje é o ensino verdadeiro, é por meio do ensino da palavra de Deus. Disso a gente não abre mão. Agora, de certos formatos, amado, a gente abre mão. Imagina o seguinte, na sua localidade, aonde a escola dominical de manhã não funciona, porque os irmãos trabalham fora e não conseguem chegar na escola dominical por causa de escala, de distância. Qual é melhor, mudar o horário ou perder a escola? Mudar o horário, mas tem alguns lugares para manter a tradição, mantém no mesmo horário, no mesmo dia. Mas, irmão, é a escola bíblica dominical. Escola do latino grego é local de aprendizado, é local de instrução, é local que de forma sistemática você aprende algo. A palavra bíblica quer dizer que o ensino é com base na Bíblia. A Bíblia que norteia o ensino daquela escola. É naquela escola que se aprende Bíblia. Palavra dominical do latim significa do Senhor. Não é necessariamente do domingo. Domingo é por uma tradição. Domingo é porque se iniciou-se desta forma.
O importante é que seja uma escola, um lugar de aprendizado da palavra, que seja do Senhor e para o Senhor. Agora, tem alguns lugares, meus queridos, que não podem ser chamados de escolas bíblicas, porque não se ensina a Bíblia. Se ensina a revista, se ensina livros teológicos, mas não ensina a Bíblia. A Bíblia não é nem lida, nem referida. Queridos, precisamos resgatar a Bíblia na escola dominical. Precisamos incentivar os nossos alunos a ler Bíblia. Professores, precisamos ler Bíblia. Precisamos ler, se respaldar na Bíblia. Quer ver uma coisa? Os crentes bereanos foram os mais nobres, porque estavam ouvindo Paulo e Silas. Mas conferiam nas Escrituras se era assim. Aí a gente diz, não, foi o pastor que ensinou, foi o teólogo que ensinou, foi a casa da publicadora que enviou a revista. Amados, a autoridade final é a palavra, não é a tradição, não é a revista, não é o livro. É transformados pela palavra, não é transformados pela revista, não é transformados pelo livro. Me entenda, irmãos, eu sou a favor de livro, eu sou a favor de revista, mas a autoridade é a Bíblia, a autoridade é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido, mais vendido e que transformou vidas por todo o mundo. Não conheço um livro como a Bíblia que fez tão grande transformação. Agora queremos abrir mão da Bíblia. Então a gente vai ter que mudar o nome. Queridos, para ser escola bíblica dominical, para que tenha efeito como teve efeito na época de Robert Reis, precisamos valorizar o ensino sistemático. Não é um ensino qualquer. Porque às vezes chegamos na escola dominical e dizemos assim, eu vou só falar, que eu já estou ensinando, isso não é ensino. Ensino não é só falar, mas ensino é levar o aluno a pensar, a refletir aquilo que você está dizendo, ao ponto dele se convencer que aquilo é a verdade, e aí mudar, e aí se transformar. Não é impor, não é obrigar ele a pensar daquela forma. Lembra, tanto Jesus quanto Paulo comparava as Escrituras com as Escrituras, ensino verdadeiro com ensino verdadeiro, para quê? Para que pudesse haver um entendimento, uma compreensão. Sabe por que temos dificuldade de estudar a Bíblia? Porque lemos pouco Bíblia. Se lermos mais a palavra, a boca fala do que o coração está, falaremos com facilidade. Ah, irmão, fala tão bem da Bíblia. Conhece a Bíblia de cor salteado? Sim, porque ele já leu a Bíblia. Ele lê a Bíblia. É simples. O milagre está na leitura. O milagre está na meditação. Mas, irmão, eu queria prosperidade. Queria prosperidade. O Senhor pode me ensinar a ser próspero? Sim. Josué, capítulo 1, diz o quê? Leia, medite, de dia e de noite. Só ler e meditar? Não. É ler, meditar e cumprir o que está nas Escrituras. Fazendo isso, estarei convosco. É assim que ele fala? Fazendo o quê? Prosperando. Abençoando vocês em tudo. Não se fala de prosperidade financeira. Interessante. Quando a gente lê lá em Provérbios, diz que os que confiam no Senhor engordarão. Tem alguém que confia no Senhor aqui? Aí você fala, mas irmão, eu sou tão magrinho, irmão. Estou confiando um pouco em Deus. Queridos, engordarão ali, prosperarão. Não é no sentido de finanças. A prosperidade está muito mais além do que finanças, dinheiro. É na Bíblia Sagrada que encontramos a direção para as nossas vidas. Logo nós temos que resgatar, nós temos que puxar o nosso aluno para essa tão grande verdade. Amados, olha só, nós temos esses desafios atuais. Qual é o primeiro? Pedagógico. Nesse mundo tão transformado, tão mudado como o nosso, é necessário saber como lidar com essa geração. No século XIX, chamada educação bancária, a tradicional, o professor era o dono do saber, era o dono da verdade. Os alunos eram alunos passivos, tábua rasa. O professor sabia tudo, tinha autoridade final. Interessante que hoje a ideia de ensino é um ensino participativo.
onde o professor não é mais o dono do saber, onde o foco não está no conteúdo, não está no professor, está no aluno. A forma de educar hoje, ela já se passou por vários processos, várias orientações. Interessante que Jesus, em sua época, ele usa o método que nós chamamos de método maiêutico, aquele método de Sócrates, de pergunta e resposta. Sabe por que Jesus trabalhava com perguntas e respostas? Não era para ganhar tempo, era para fazer o aluno pensar, era para fazer o ouvinte pensar. Na medida que ele criava perguntas, curiosidades, dúvidas, ele desconstruía algumas bases e colocava bases novas. Aprender com Jesus, ele usava métodos de tarefa. Ele tanto ensinava como colocava os discípulos, os seus ouvintes, para praticar. A ideia de ensinar não é transferir de uma cabeça para outra. A ideia de ensinar é fazer o aluno pensar. Não que ele vai pensar, mas como pensar. Uma das coisas que o ser humano tem de características é o poder, é a capacidade de pensar. Mas, infelizmente, o aluno ele chega na nossa igreja, na nossa escola dominical, e nós não queremos que ele pense. Nós falamos, isto é a verdade, e amém. Nós vivemos em um mundo hoje, um mundo que questiona. Nós temos que estar preparados para responder este mundo que questiona. Nem sempre um aluno que aprende da forma auditiva, o outro também vai aprender dessa forma. Cada um tem uma forma de aprender. Por exemplo, enquanto estou falando, tem alguém que está ouvindo e escrevendo. Tem outros que estão apenas prestando atenção. Tem outros que gravariam para quê? Para ouvir depois. Tem outros que vão pelas imagens, vão pela leitura. Cada um tem uma forma de aprender. Se o seu aluno não está aprendendo, provavelmente você não está conseguindo ensinar ele, porque ele é capaz de aprender. Quando você percebe que o aluno não aprende daquela forma, você muda a forma de ensinar para alcançar aquele aluno. É um desafio pedagógico. Professor, é necessário vencer esse desafio para que tenhamos um ensino transformador e relevante. O outro desafio é de conhecer o aluno. Quem é o seu aluno? Em que realidade o seu aluno vive hoje? Como o seu aluno pensa? Sócrates já dizia, conheça a ti mesmo. Paulo diz à igreja de Corinto, cada um examine a si próprio. Na medida que você lê as Escrituras, você vai se enxergando, você vai se conhecendo melhor. Agora, mas, você conhece o seu aluno? Você sabe onde ele mora? Que ele costuma pensar? Quer ver uma coisa? Quando o professor não conhece seus alunos, ele diz, olha irmãos, ontem eu tive um dia abençoado, ontem eu passeei, ontem eu comi churrasco, ontem eu comi acarajé, ontem eu fui lá no farol, que dia abençoado. Aí o aluno começa a chorar, minha irmã. Aí ele diz, Senhor, obrigado porque o Senhor está tocando no meu aluno. Não é? É porque o aluno não tem nada disso dentro de casa. E ele começa a ouvir o professor falar e dizer, Senhor, eu não tenho nada disso, Senhor. Me ajuda a ser igual ao professor. Quando o professor não conhece o aluno, ele costuma ofender o aluno. Quer ensinar com qualidade, quer ensinar de forma transformadora, saiba para quem você está ensinando. Não adianta ter um grande conteúdo se o conteúdo não for capaz de alcançar os seus alunos. Olha que interessante. Jesus, ele era simples, mas não simplório. E na sua simplicidade, ele era profundo. Ele sabia falar com o erudito, com o leigo. Ele sabia falar com o doutor, com a mulher do campo. Ele sabia falar com qualquer um. Será que nós sabemos fazer isso? Conhecemos o nosso aluno? Conhecemos quem está na nossa classe? Amados, precisamos. Um outro desafio de revitalizar. A escola dominical, como diz o pastor Esasbeta em nosso livro, ela é o único defunto que não compareceu ao seu velório, porque ainda está viva, graças a Deus por isso. Mas a escola dominical só vai ser relevante se ela for proposta de uma forma eficaz para os dias de hoje. Não adianta apenas manter, ela tem que seguir as novas propostas pedagógicas. Aí ela vai ser relevante. Um outro desafio é conhecer o nosso tempo. Queridos, o que está acontecendo no nosso Brasil hoje? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nas famílias? O que está acontecendo nas igrejas?
Irmãos, nós precisamos achar tempo para conhecer o que está acontecendo à nossa volta. Quer ver uma coisa? Irmão, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo. E eu sento diante da televisão e não escuto nada que presta. Pois bem, queridos, tem uma solução. Vai na internet. Vai em sites confiáveis. Coloca lá para pesquisar o tema que você quer. E lá vai puxar uma série de informações atuais. Vai falar o que está acontecendo no seu mundo. Você vai poder puxar, por exemplo, o que acontece na Europa, o que acontece no Brasil, o que acontece em Salvador, o que acontece na Bahia. Você vai saber o que acontece em seu tempo. E vai ganhar muito mais tempo, porque você vai saber de uma forma mais eficaz. São desafios que, para ensinar de forma transformadora, nós precisamos vencer. Ser professor, amados, não é fácil. Ser professor, às vezes, não tem reconhecimento. Mas eu digo uma coisa, vale a pena ensinar. Vale a pena enfrentar todos esses desafios. Porque amanhã, Deus vai levantar da nossa sala de aula pessoas que serão eficazes, pessoas que farão a diferença na sociedade. Eu me lembro de um professor, conforme o pastor Claudio contou, que ele, diante dos seus alunos, ele se curvava. E um dia o coordenador perguntou para ele: professor, os seus alunos não são pessoas significativas, são delinquentes, são pessoas que ninguém quer ensinar. E o senhor, enquanto professor, se curva perante esses alunos? Ele disse: eu não estou me curvando perante esses alunos de hoje. Eu estou me curvando perante pessoas que amanhã farão a diferença na sociedade. Porque eu acredito que o meu ensino de hoje vai gerar futuros governadores, futuros homens, autoridades, pessoas que farão a diferença nessa terra. Precisamos acreditar, amados, que ao vencer esses desafios, ensinando, fazendo o que Deus se agrada e quer de nós, nós vamos ter uma igreja melhor no dia de amanhã. Vamos ter uma família mais forte amanhã. Vamos ter uma sociedade melhor, porque do nosso meio se levantarão pastores, obreiros, mulheres de Deus que farão a diferença. São desafios, mas somos capazes, com a glória de Deus, vencer desafios. Somos capazes. Amados, assim como o mundo mudou, a igreja também tem mudado. A igreja de hoje não é a mesma de 100 anos atrás. Antes, a nossa igreja, as pessoas traziam Bíblia para a igreja. Pelo menos traziam, né? Eram os crentes da capa preta. Hoje, muitos crentes não trazem mais Bíblia. Não usam mais Bíblia. Hoje, muitos crentes chegam na igreja para buscar a bênção, para buscar milagre. Se hoje fosse ter aqui um homem que taca fogo, um homem que faça milagre, não ia caber de gente nesse lugar. Eu estou falando de crentes, porque estão em busca de milagre. Aí falamos, não é possível ensinar essa geração, não é possível ensinar essa igreja que só quer bênção, que só quer coisa material. Queridos, sabe o que faz trazer o aluno para a igreja, para a escola dominical? É ter um professor preparado. Lembra de Jesus? Mesmo no deserto, olha a quantidade de pessoas que estavam com a gente. Eu conheço pastores que, por terem ensino de qualidade, professor que é de fato preparado, homem hábil para ensinar, culto de ensino é muita gente. Escola dominical dá muita gente. Nós investindo na escola dominical, investindo em professores, nós veremos diferença. Eu conheço igrejas que a escola dominical dá mais gente do que o culto de domingo à noite. Sabe por quê? Porque tem professor preparado para lidar com a igreja de agora. A igreja de agora não aceita assim. O pastor antigamente ele dizia: irmãos, é pecado. Hoje o pastor tem que mostrar na Bíblia, senão os crentes não aceitam. Aí o professor ele quer chegar na escola dominical e dizer: irmão, eu sou autoridade aqui dentro. A autoridade, amado, não é você, a autoridade é a palavra de Deus. Sabe quando é que eu e você temos autoridade? Quando nós estamos embasados na palavra de Deus, respaldados na palavra. Quer fazer a diferença? Quer trazer alunos, quer empolgar, quer convidar alunos? Esteja preparado. Mas irmão, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu estou aprendendo. Amados, ninguém sabe tudo que não pode aprender. Ninguém sabe nada que não pode ensinar. Por mais que você não saiba tudo, louvado seja Deus, porque quem sabe tudo é só o nosso Deus, você ainda pode ensinar.
Mas a cada dia você pode se preparar, buscar mais, e você vai fazer a diferença. Eu sempre acreditei nisso. Minha esposa, ela disse para mim uma vez: amor, por que você está estudando? Vai dar palestra onde? Eu falei: não sei, meu bem. Ela: você está estudando então? Não sabe? Sim. E por que estuda? Eu falei: porque quando o convite chegar, eu quero estar preparado. Sabe por que talvez você não foi escolhido ainda? Não foi chamado porque não está preparado. Quem está preparado é chamado, é escolhido, amados. A igreja automaticamente reconhece. Se hoje você não é preparado, ainda dá tempo. Mas, irmão, será que dá tempo? Eu já estou nessa idade, eu estou nessa circunstância. Lembra onde Paulo estava? Condenado, estava com a morte decretada. Paulo disse para Timóteo: me traga a capa, me traga os pergaminhos. Não importa a idade que você tem, não importa a circunstância, ainda dá tempo de se preparar, ainda dá tempo de fazer a diferença, porque para Deus nós fazemos o melhor, para glorificar o nome do Senhor. Amados, nós também, olha só, podemos pensar: qual a importância da EBD para a igreja hoje? Você sabe a importância da EBD para você? Tem pai que ele diz assim: a EBD é importante para mim, só que ele mesmo não vai na escola dominical, ele manda o filho ir. Tem obreiro que diz: a escola dominical é importante para mim, superintendente, mas ele mesmo não participa da aula. Queridos, cadê o nosso exemplo? Se a escola dominical é importante para nós, não é uma chuva, não é um cansaço qualquer, não é qualquer coisa que vai nos impedir. Fui dirigente, pastor em igreja, e eu falei com os irmãos: quer que eu te ajude nos seus problemas? Vou ajudar. Sabe aonde? No culto de ensino na escola dominical. Quer uma igreja abençoada, estruturada? Traga para a escola dominical, amados. Mas nós temos que ter a importância dentro de nós. Porque se os nossos alunos perceberem em nós que ela não é tão importante para nós, nem eles vão participar. Tem professor que ele só vem na escola no dia da aula. Só o dia que ele vai dar aula. Não. Se ela é importante para nós, todos os dias nós vamos estar aqui. Amados, a escola dominical trabalha com 4 pilares dentro do contexto da igreja. Não é um departamento à parte. É a igreja ensinando a igreja. Primeiro pilar aí, aprender a conhecer. Conhecer quem? Deus, Jesus. Mas, irmãos, eu sou professor de escola dominical. Eu sou pastor de igreja. Eu já conheço Jesus. Interessante que os discípulos andavam com Jesus. Quando ele perguntou: quem é o filho do homem? Um olhou para a cara do outro: e agora? Foi necessário o Pai revelar, minha irmã. Você conhece Jesus ou só ouviu falar dele? Você conhece quem é o seu Deus? Ou quando está diante de uma circunstância você desanime? Para. Quem conhece o Deus verdadeiro, quem conhece Jesus que está na Bíblia, ele é diferente. Quer ver uma coisa? Em nossos púlpitos de hoje é pregado um Jesus que não é um Jesus da Bíblia. É ensinado um Deus que não é o Deus da Bíblia. Pasmem, mas isso é verdade. Nós conhecemos um Jesus que dá, que faz, que é mandado por nós. Enquanto o Jesus da Bíblia, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É ele que manda. Amados, interessante que quando Pedro diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não fala de conhecimento de leitura de livros. Ele não fala de graça de oração. Se você for lá ler no grego, no contexto, você vai ver que ele está falando de conhecer e crescer no sentido de convivência, proximidade. Na medida que você vai andando com Jesus, você vai conhecendo Jesus, você vai sendo transformado. Você vai crescendo na graça e no conhecimento. E tem muita gente que conhece Jesus de livros. Conhece Jesus de orações de rezas. Mas o verdadeiro conhecimento é aquele que Paulo diz aos Gálatas: olha, Cristo está formado em vós. Vocês conhecem tanto Cristo, ou devem conhecer tanto, que já não vive mais vocês, mas é Cristo que vive na vida de vocês. É esse conhecer, nós precisamos conhecer. Um outro pilar aí, aprender a fazer. Os crentes de hoje não querem fazer a obra de Deus, muito menos a vontade de Deus.
irmãos, me perdoe dizer isso aqui, mas tem irmãos professores que vão atrás de campanha para saber a vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? Quer saber a vontade de Deus, meu amigo? Vai para a Bíblia. Deus te ensina o que Ele quer de você e como você pode fazer a obra de Deus. Eu quero ser um grande líder, eu quero ser um grande professor. Aí ele vai ler manuais. Amém, leia, mas leia a Bíblia, leia a palavra, que ela vai te ensinar como fazer a vontade de Deus. Mas é interessante, tem uma coisa que a Bíblia não te ensina: a ficar no banco. Tem vários dons espirituais na Bíblia, mas não tem nenhum dom de ficar no banco. Fazer a vontade de Deus é ficar no banco? Não. Fazer a vontade de Deus é ser militante na obra do Senhor. Eu dei aula há anos e anos, eu posso parar? Não. Aprender a conviver um outro pilar, amados. A coinonia, a comunhão cristã. Tem muitos crentes que não vivem bem uns com os outros. Não sei se vocês já viram isso aqui, graças a Deus não acontece na Bahia, é só no meu estado. Tem professores que não gostam de alunos. Tem professor que não gosta de gente. Vai ensinar quem, irmãos? O que nos torna crente, o que nos torna alguém que revela Cristo em nós, o cheiro de Cristo em nós, é a comunhão, é suportar uns aos outros, é tolerar uns aos outros. Augusto Cury vai dizer algo bem interessante, que no cenário da vida da humanidade, ninguém é igual a ninguém. Mas nessa diversidade, nós suportamos uns aos outros, nós amamos uns aos outros, e nós vamos juntos chegar nos céus para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a conviver, amados. Tem professor que não aguenta o aluno discordar dele, que se o aluno discordar dele, ele já desvia. Pastor, não vou dar mais aula não. O aluno discordou de mim, não aguento mais a cara daquele aluno. Um dia um professor disse para mim: olha, eu não aguento alunos. Eu falei: meu filho, tem uma solução para você, ele igual aceita Jesus de novo. Começa lá do zero, que aí você vai ser um professor bom. Um outro ponto aí é aprender a ser. Hoje, no século XXI, na pós-modernidade, a ideia é aparência resolve tudo. Não importa se você é crente, se você apenas parece crente, já resolve. A educação, a verdadeira educação começa de dentro para fora. Logo, a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É ensinando a palavra que vai entrar dentro do coração, da alma do aluno, e vai transformar ele de uma tal forma que quando o homem exterior olhar para ele, vai dizer: ali vai um servo de Deus. Ali vai um crente transformado pela palavra. São os 4 pilares da educação da escola dominical que não pode faltar na escola dominical, porque se faltar, amados, então nós deixaremos de ter um ensino de qualidade. Queridos, por gentileza, a educação cristã faz o quê? Ela precisa transformar pela palavra de Deus. Não é dar informação. Educação não quer dizer informar. Tem muitos professores que acham que ensinar, educar, é chegar a trazer muitas informações. Ele vai na internet, ele vai nos livros e baixa aquela quantidade de informação. Aí ele chega na aula e ele não consegue concluir a aula, porque tem tanta informação, tanto conteúdo que ele não consegue ensinar. Queridos, a nossa ideia não é informar. Sabe por quê? Porque na internet já tem informação. Primeiro tem dados, depois informações, quando alguém busca uma informação, e depois talvez um conhecimento. Mas na escola dominical, a nossa ideia é trabalhar conhecimento, é produzir conhecimento, é trazer um conhecimento libertador. Quer ver uma coisa? João 8 vai dizer o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não fala de informar, não fala de dar detalhes apenas, mas fala tornar aquelas pessoas conhecedores, a ponto de saber que aquela verdade as liberta e de ser libertado por aquela verdade. Mas o interessante é que muitos professores se perdem em muitas informações. Vale lembrar que Jesus, ele ficava perdendo tempo, irmãos, dando muitos detalhes do Antigo Testamento? Não. Jesus, ele se focava nos ensinos que era significativo para a sua época.
Ele se focava em algo que pudesse impactar os seus discípulos, os seus ouvintes. Ele não se perdia em muitas informações. Tem professor, meus queridos, ele chega na escola dominical, aí ele diz: amados e queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje é o dia que nos deu o Senhor para estarmos aqui, na data tal do mês tal, a época do ano é tal, o clima é esse, estamos aqui na hora tal, o horário de verão não, porque aqui não tem horário de verão. Quem escreveu essa revista foi o pastor fulano de tal. Ele escreveu lá na casa da publicadora das Assembleias de Deus, na data tal. E quando ele escreve, ele usa a Bíblia na versão tal. E a versão tal foi escrita em tal época. E tal época vai ser registrada da seguinte forma. E o livro foi escrito por fulano. E fulano viveu na época tal, que morou em tal lugar, que tinha tais circunstâncias. Quando ele chega no foco do ensino, já acabou a aula. Tem professor que é desse jeito. Tem professor que ele se perde tanto com termos que os alunos não conhecem, que quando ele vai chegar a explicar o que o termo significa, o aluno já não sabe mais o que ele estava falando no início. Amado, Jesus, ele trabalhava o que era significante, o que era importante para a sua época. Será que nós sabemos qual é o foco da lição? O que de fato a palavra quer dizer para o nosso aluno aí diante de nós? Porque se fizermos isso, teremos um ensino transformador, teremos um ensino relevante. Do contrário, amados, perderemos tempo. Professor, isso quer dizer que você não tem que ter informação? Quer dizer que você não tem que ter conteúdo? Não, amados. Você pode buscar informação, pode buscar conteúdo, mas é necessário selecionar, separar o que de fato é importante para trazer no domingo. Do contrário, perderemos tempo. Informação não transforma ninguém, mas conhecimento de Deus transforma o ser humano. Se informação transformasse alguém, quem já leu todos os livros de teologia seria a pessoa mais transformada. É necessário conhecimento da palavra. E sabe o que é interessante? Olha que Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem é pequeno? Eu sou. O coração humilde, quando você chega diante da palavra, o autor está junto com você, que é o próprio Deus. Quando você vai lendo a palavra de Deus com o coração aberto, com humildade, não para ter informação, mas para ter um conhecimento, aquele conhecimento vai arder o teu coração de uma tal forma, você vai chorar, você vai glorificar, você vai fazer mistério com Deus, porque é o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Aí quando você vai ensinar, você está tão cheio de Deus, que você não consegue dar apenas informação, você transmite a verdade de Deus para o coração do aluno. Precisamos disso, amados. Infelizmente, muitos professores ou não sabem nada, ou sabem tanto que não conseguem selecionar o que é necessário. Lembra do mensageiro que correu e chegou até Davi e disse: Davi, eu vim te avisar que está vindo um mensageiro aí. Tem professor que ele faz isso. Irmãos, você entendeu? Ah, não entendeu não? Amém. O Espírito Santo vai revelar. Deus chamou quem para ensinar, irmãos? Chamou nós professores, temos o privilégio de ensinar alguém. Informação, volto a dizer, não transforma, não liberta ninguém. É tanto que o homem, ele estava caminhando pelo deserto em sua carroça. Ele estava lendo Isaías, não estava entendendo. Deus tirou Filipe de Samaria, do meio de uma multidão, para levar para o deserto, porque hoje um homem que lia, mas não entendia. E ele estava seguindo o seu caminho, porque ele estava lendo e não entendendo. Mas quando o Filipe sobe, Filipe tinha um preparo físico, hein? Primeiro ele corre do lado, e depois ele é convidado para sentar e para ensinar. Quando ele ensina, o ensino dele é tão transformador, que o homem diz: eis a água que me impede de ser batizado. O ensino verdadeiro não obriga ninguém a fazer nada. Ele convence, ele constrange o ser humano, que o ser humano fala: rapaz, que palavra verdadeira que esse homem tem.
Eu realmente tenho que mudar. Meu Deus, que verdade! Eu não tenho que condenar, eu não tenho que obrigar o meu aluno. A palavra ela já faz, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, amados. Então não é para só informar, é para transformar. Queridos, temos pelo menos 7 características da importância da escola dominical. São várias características, mas pelo menos 7 nós queremos destacar aqui. Mas antes de eu destacar, deixa eu te perguntar, qual é a importância da escola dominical para a sua vida? Se alguém te perguntasse o que a escola dominical já fez na tua vida, você saberia dizer? Poderia dar os detalhes? Porque se você quer convencer o seu aluno que por meio da escola dominical a vida dele será transformada por meio da palavra, primeiro você tem que ter uma experiência própria para poder compartilhar. Irmão, mas você está falando que a escola dominical agora é indispensável. Mas por que é relevante? Vamos então à página 17, por favor, na apostila. Primeiro tópico aí, uma escola dominical relevante. Primeiro ponto aí, tem que ter o quê? Uma visão holística. Uma visão global do aluno. Enxergar o aluno por inteiro. Um outro ponto aí, guia as pessoas para fazer o quê? Relacionamento com fé em Jesus. Algumas escolas dominicais por aí têm distanciado os alunos de Jesus, amados. Sabe por quê? Porque o professor quer fazer discípulo dele, para ele. E nós fomos chamados para fazer discípulo de quem? De Jesus, para Jesus. Se o nosso aluno aprender a olhar para Jesus, ele não vai desviar, mesmo que nós venhamos desviar, mano. É um relacionamento com Jesus. Um outro detalhe, firmar os cristãos na doutrina. Doutrina é a instrução da palavra, de dar quê? Não é uso e costume. Por muitos tempos se confundiu doutrina com uso e costume. Doutrina é a instrução da palavra. Favorece o ensino que prepara os alunos para responder quais questões, amados? Ética, filosófica, teológica do nosso tempo, dentro de quê? Perspectiva bíblica. Será que o nosso aluno sabe responder pela Bíblia o que fazer e o que não fazer? Nós precisamos ter este olhar. Muitas das vezes o aluno diz: eu não faço isso porque a igreja não deixa. Não, ele tem que dizer: eu não faço isso porque a palavra de Deus diz, e quem faz isso, tal. É pela palavra. Quando você ensina o seu aluno a olhar e a pensar pela palavra de Deus, mesmo você estando ausente dele, ele vai ser uma pessoa relevante. Não é pensar o que você pensa, é pensar o que está na palavra. É pela palavra, a nossa bússola de fé. Um outro detalhe, ela promove a coesão doutrinária, capacita o crente para o serviço cristão. Também, olha só, professores que ensinam a palavra do poder de Deus. Queridos, muitos professores acham que o preparo deles dispensam o Espírito Santo. Não, senhores, o nosso preparo não dispensa o Espírito Santo, como o Espírito Santo não dispensa o nosso preparo. Você se lembra do que você jantou amanhã? Não. Você se lembra do que você jantou ontem, do que você almoçou hoje, mas não do que você fez amanhã. Quer lembrar? Quer que o Espírito Santo te faça lembrar? Primeiro você se prepara, se dedica e ele vai te levar. Nós costumamos dizer: não, mas é o Espírito Santo que me capacita. Queridos, ele capacita sim, mas ele te dá congressos como esse, te dá seminários como este, para que você seja capacitado. Não é dentro de casa, deitado, dormindo, que o Espírito Santo vai te capacitar, não. Não é, senhores. Nós precisamos aprender que o preparo é necessário, mas também o poder do Espírito Santo para transformar vidas. Sem o poder de Deus não transformaremos vida, mas com o poder de Deus faremos. Também utiliza recursos e métodos legítimos para alcançar o que? Um maior número de alunos. Jesus, ele quis e procurou alcançar o maior número. Amados, nós temos que glorificar Deus pelos alunos que aqui estão. Mas no outro domingo a gente tem que buscar e pedir a Deus para que venham mais alunos.
Quanto mais alunos vinham à nossa escola dominical, mais eles crescerão e aprenderão a palavra. Se eles não vierem, nós precisamos criar pontes para chegar até esses alunos, para que a palavra de Deus possa transformar vidas e vidas para a glória do nome de Deus. Agora vamos ver, queridos, 7 características que tornam a escola dominical indispensável. Amados, posso garantir que uma igreja forte, uma igreja séria, uma igreja que quer crescer com saúde, ela não abre mão da escola dominical. Mas ela tem algumas observações quanto a isso. Primeira observação, a escola dominical ela é o quê? Uma agência da palavra de Deus. Na escola dominical nós não estamos para ensinar o que o professor pensa, o que a filosofia pensa. Nós estamos para ensinar o que está na palavra de Deus. Agora, se o professor não lê Bíblia, não tem preparo bíblico, como ele vai ensinar a palavra? Como daremos aquilo que não temos? Nós precisamos estar firmados na palavra, porque, amados, a palavra é o livro-texto da escola dominical. Mas interessante que alguns professores, algumas escolas, não têm um manejo correto da palavra de Deus. Quando o aluno pergunta o que é pecado, o professor não sabe responder. O que é Santa Ceia? O professor não sabe responder. Quer ver uma coisa? Um dia eu disse para o professor, nós somos salvos do quê? A ele, sendo sábio, disse, do pecado. Falei, mas o senhor peca? Ele, sim. Mas o senhor não foi salvo do pecado? Ele, rapaz, eu não sei não. Mas a Bíblia diz que Jesus salva do pecado. Então ele não sabe manejar bem a palavra, amados. Lembra do diálogo de Jesus com Satanás? Em Mateus 4? Satanás citava o versículo e ele dizia, também está escrito. É na palavra, amados. Não basta ter a Bíblia de cor, sabê-la de cor. É saber interpretar, é saber entender, compreender para aplicar a palavra em cada circunstância. Muitas das vezes, nós queremos fazer aquela velha tática da dedomancia, né? Colocar o dedo. Crente sabe disso. Professor de escola dominical sério sabe disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Texto fora de contexto é pretexto. Texto fora de contexto é heresia. Palavra mal interpretada, texto mal interpretado gera problemas doutrinários. Então não adianta apenas saber a Bíblia de cor, tem que saber entendê-la, compreendê-la, meditar, examinar. Então nós não podemos abrir mão da escola, não só enquanto referências. Quer ver uma coisa? Tem professor que ele não lê a Bíblia. Aí ele chega na escola dominical e diz, pô, não, está na Bíblia. O comentarista colocou aí a referência. Aí o aluno é aquele que lê, é crente bereano. Aí o aluno diz, professor, mas o texto não tem nada a ver não. Deve ter errado lá na hora, hein? Aí o professor, não, irmão, se o comentarista colocou, é Deus por aí, irmão. Não, mas nós temos que conhecer o texto para citar uma referência com base sólida. Se nós não fizermos isso, nós teremos um problema, teremos uma escola dominical dispensável. Um outro detalhe é que a escola dominical dá estrutura boa para a igreja. Que é uma família forte, estruture ela na palavra, pela palavra. Que aí você vai ter uma igreja forte, vai ter uma sociedade forte. Quais são as doutrinas principais da Bíblia, amados? Aí alguém diz, eu sei, irmão, eu sei de quais são as doutrinas. Não pode cortar cabelo, não pode andar assim, não pode andar assado. Isso é uso e costume. Quais são as doutrinas? Quem é Deus? Quem é Jesus? Igreja forte é igreja firmada na palavra, amados. Irmão, mas a minha igreja ora muito. Graças a Deus, continue orando, continue jejuando. Mas a igreja forte é firmada na palavra. Lembra dos apóstolos em Atos 6? Disseram para os apóstolos, as nossas viúvas estão sendo mal assistidas. Deixai de ensinar a palavra, deixai a palavra, deixai a oração. Eles não.
Vamos levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de virtude e tal, vai falando, para cuidar desse detalhe. Mas nós permaneceremos na oração e na palavra. Irmão, mas eu queria criar modismo para ter uma igreja forte, para ter uma escola forte. Não precisamos. Basta ficar com a palavra como ela é, que nós teremos uma igreja sólida, uma igreja forte para a glória de Deus. Queridos, um outro detalhe interessante. A EBD faz o que aí no slide? Leva. Olha que interessante. Na escola secular, o nosso aluno aprende o quê? Que Deus não existe. Que Deus é o engano dos crentes. Na escola secular, o aluno está aprendendo hoje sobre a ideologia do gênero. Que você é homem, se você quiser. Você é mulher, se você quiser. A família está sendo bombardeada na escola. Na escola, o aluno está aprendendo que não existe certo e errado. Que verdade é relativa. Interessante, amados, que na Bíblia a verdade é relativa. Não, verdades absolutas. O crente, ele aprende na escola secular que depende da sua opinião. Não podemos discutir uns com os outros. Mas na Bíblia a gente aprende que verdade te leva para o céu e a mentira te leva para o inferno. Na escola secular, o aluno aprende que basta você ter carro, casa do ano que você é alguém. Na escola dominical, ele aprende que mesmo você não tendo carro do ano, não tendo casa do ano, você ainda é um alguém, porque Jesus te ama e te escolheu para a glória de Deus. Na escola secular, o aluno aprende que o que dá certo é certo. Interessante que Daniel, fazendo a vontade de Deus, ele foi parar onde? Na cova. Paulo queria ir para a Ásia, mas foi impedido de ir lá pegar na Ásia. Foi para a Europa. E ele ficou num lugar maravilhoso. Foi encarcerado. Foi açoitado na vontade de Deus. Hoje, irmão, se a tua vida está mais ou menos, é porque você está fora da vontade de Deus. Porque quem está na vontade de Deus só come coisa boa. Aí o aluno vem para dentro da igreja buscando essa mesma coisa. Na escola secular, o aluno aprende verdades terrenas para esta vida agora. Na escola dominical, ele aprende como conviver aqui e como conviver nos céus. Aí você diz, será, irmão? Leia a Bíblia. Pedro vai dizer, cada marido coabitai com entendimento com a vossa, senão as vossas orações serão impedidas. Lá diz para obedecer às autoridades. Lá diz para ajudar uns aos outros. Não fala só de questões espirituais, também fala de questões humanas. Quer ver uma coisa interessante? No Decálogo, nos 10 mandamentos, nós temos 4 mandamentos, que era de relação entre o homem e Deus, vertical. E 6 mandamentos de relação na área horizontal, entre ser humano. Não roubarás, não furtarás. E vai falando. Já perceberam isso? Então é dentro da escola dominical que o nosso aluno aprende a viver tanto lá fora como aqui dentro. E na escola dominical nós temos quanto tempo de ensino, amados? 1 hora no máximo. Às vezes o banco é duro, não temos data show, não temos recurso didático. E na escola secular? O aluno passa 5 dias da semana, 4 horas de aula, com professores formados, licenciados. E aí a gente quer perder tempo na escola dominical. Não podemos perder tempo, amados, porque estamos ensinando verdades eternas, verdades de Deus. Se na escola secular temos que fazer o melhor, na igreja ainda muito mais, amados. Mas infelizmente alguns professores acham que o que eles estão fazendo é qualquer coisa. Não, eles estão preparando crentes. Então nós temos que valorizar muito a nossa escola dominical, porque ela está investindo em crianças, está investindo em jovens, em adolescentes. O mundo tem agido contra as nossas crianças. Para termos um adulto de qualidade, o que nós fazemos? Nós investimos na criança de 1 até 7 anos de idade, na formação da personalidade dela. Para formar um adulto espiritual, no sentido espiritual,
nos primeiros anos de vida dentro da igreja, nós precisamos alimentar, precisamos direcionar para que tenhamos um adulto, um obreiro, um irmão forte na igreja. É preparar ele agora. Um outro detalhe interessante, amados, a escola dominical é comprometida com a família. Nós não fomos chamados para ensinar só que Davi o Golias. Nós não fomos chamados para ensinar que Daniel apenas estava na cova dos leões, brincando com os leões. Não. São verdades sérias. São verdades importantes que têm que ser de fato compreendidas pelos nossos alunos. Logo, a nossa família precisa encontrar na igreja, na escola dominical, uma base. Sabe por quê? Muitas famílias não ensinam as suas crianças, não ensinam os seus filhos, e o único lugar que ela tem para ensinar é na escola dominical. Então nós precisamos ser comprometidos com o ensino transformador. Um outro detalhe interessante, qual é a função da EBD? Discipular os novos convertidos. Em quanto tempo fazemos o discipulado? Na igreja, dependendo da igreja, é 1 ano, 6 meses, 3 meses. Os discípulos andaram quanto tempo com Jesus, sendo discipulados? 3 anos. E depois de 3 anos Jesus disse: Pedro, tu quando se converteres, conforta teus irmãos. Andou 3 anos com Jesus e não era convertido. 3 anos. Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? 12. Ele tinha 12 apóstolos, mas discípulos dele tinham vários. Quer formar crentes, quer formar pessoas maravilhosas, discipule. Não é fazer alunos, é fazer discípulo. O que um bom discípulo faz? Ele copia, ele anda conforme o seu mestre. Mas muitos professores hoje não podem dizer para o aluno assim: aluno, seja igual a eu. Não pode. Nós temos que ser igual ao apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aluno, eu estou dizendo para você orar, porque eu oro. Aluno, leia a Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Aluno, venha para o culto, porque eu venho para o culto. Aluno, seja trabalhador, porque eu sou trabalhador. Aluno, cuide da sua família, porque eu cuido da minha família. Discipular pessoas faz toda a diferença na igreja. Infelizmente, vivemos uma geração que não querem seguir passos das lideranças dos professores, e muito menos as pessoas estão preocupadas em formar outros. Como ficará a nossa geração, amados, se nós não discipularmos pessoas agora? Um outro ponto importante: a EBD faz o quê? Não é na alma, não? Nós falamos aonde tem uma alma para Jesus. Aí depois que a alma aceita Jesus, a gente diz que vai em paz. Jesus ensinou e estava ensinando. De repente os discípulos disseram: Senhor, despede a multidão parafraseando, tá, irmãos? O Senhor já alimentou a alma, já tratou a alma. Então, despede os irmãos. Despede os irmãos, despede os ouvintes. Jesus diz: não dai voz de comer. Tiago, colaborando com isso, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Queridos amados, nós precisamos tratar do indivíduo como um todo, do ser humano como um todo. O ser humano é composto da área biológica, área social, área espiritual. Não devemos pensar só na alma. Sabe por quê, queridos? A EBD, ela prepara, ela forma a vida para todos os sentidos. É da escola dominical que sairão futuros pais. É da escola dominical que sairão futuros obreiros. É da escola dominical que sairão futuros trabalhadores. É da escola dominical que sairão futuros cidadãos. É preparar em todos os sentidos. Como nós estamos preparando a nossa geração de amanhã? Como estamos preparando a igreja hoje para o dia de amanhã? Para conviver em sociedade, para conviver em família? Mas, irmão, e a área espiritual? Sim, irmãos, é importante. Sabe por quê? Quando o crente ele aceita Jesus, ele é alimentado com leite. Lembra que Paulo fala na igreja de Corinto? Olha, o vosso comportamento sois de meninos. Como meninos, eu tenho que vos dar leite. Mas na medida que vocês forem crescendo, vão comer alimento mais forte. Porque vocês chegarão à estatura de varão perfeito. Chegarão à maturidade cristã. A nossa ideia enquanto ensinadores é dar crescimento. A cada ano que se passa, temos que
colaborar para que o crente seja mais crente, seja mais firmado na rocha. Quando o crente já cresceu em Cristo, irmãos, ele é assim. Você dá uma palavra dura, mas ele continua crente. Quando o crente ainda não cresceu, dá uma palavra forte. Eu vou desviar. Não aguento essa palavra. Irmão, por que você não veio na igreja? Porque não pegou na minha mão. O pastor passou por mim e nem pegou na minha mão. Crente fraco, menino espiritual. Crente forte, irmãos, pode aguentar vendavais, aguenta muita coisa, mas ele não sai da rocha, porque ele está firmado na palavra de Deus, que transformou a vida dele. Precisamos crescer. Nós precisamos ter vida com Deus, amados. Precisamos. Um outro detalhe interessante: a EBD alcança todas as faixas etárias, desde a criança até o ancião. Queridos, a cada ano que se passa, a cada faixa etária, nós, enquanto escola dominical, vamos colaborando para a formação do ser humano. Logo, não tem idade para parar de aprender. A escola dominical, ela pode e deve atender todas as faixas etárias. Mas a cada faixa etária, para ter um ensino transformador, você precisa adequar o seu ensino à realidade daquela faixa etária. Adequar a sua linguagem, o seu conteúdo, mas mantendo a essência, que é a palavra de Deus. Agora, a didática ou o método é de acordo à realidade da classe. Não dá para ensinar o adulto, por exemplo. Vou chegar na sala dos adultos e vou dizer: e Davi, rodou. Aí o doutor fica me olhando: que é isso? Também não dá para chegar na sala da criança e dizer: meus amados e queridos irmãos, estamos diante da poderosa e magnífica palavra de Deus. Nós precisamos de uma linguagem, de um conteúdo que a criança entenda. Irmão, então eu posso parar de vir na escola dominical? Não, amado. Cada ano que passa nós vamos aprendendo para a glória de Deus. Quem para de aprender, para de ensinar, para de crescer. Ontem você estava preparado, hoje você continua se preparando. Ontem você sabia, hoje você continua aprendendo e sabe mais. Nem Paulo, nem Jesus, outros deixaram de aprender. Eu e você vamos deixar de aprender? Não podemos, amados. Outro detalhe interessante que torna a EBD indispensável é a formação de futuros obreiros. Nós temos uma estatística que bons obreiros são frutos de escola dominical. Bons pregadores são resultados de escola dominical. Missionários. De cada 10 crentes problemáticos, no máximo 2 são alunos de escola dominical. Crente que vem na escola é uma bênção. Tem crente que vem na escola aqui? São abençoados. Amém? Amados, sabe por que temos igrejas fracas nos dias atuais? Sabe por que temos pregações doentes? Porque são pessoas que não participam de escola dominical. Não aprendem seriamente, sistematicamente a palavra de Deus. Pensamento meu, mas eu encontro muitos pensadores que concordam comigo, que antes de alguém ser levantado para o obreiro, deveria passar pela escola dominical, deveria ser aluno de escola dominical. Antes de pregar, deveria aprender a Bíblia. Mas não, ele aceita Jesus hoje, a gente já coloca para pregar no culto de domingo à noite. Aceita Jesus hoje, a gente já coloca para ser obreiro, pastor, presidente. Amados, que tipo de obreiro queremos para a igreja? Se queremos obreiros eficazes, se queremos obreiros transformadores, precisamos formar, preparar obreiros. Olha que interessante, mas aí no slide. Paulo dizendo em sua carta pastoral a Timóteo: as escrituras são para corrigir, são para ensinar, para repreender, para instruir o homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Perfeito? Ah, irmão, eu vou cantar mais ou menos, é porque é para Deus. Eu não preparei para dar aula, não. Eu não me preparei para pregar, não, mas é para Deus. Eu errei, tenho errado, mas eu sou falho assim mesmo. O que Deus espera de nós pela sua palavra, que na medida que nós vamos aprendendo, incorporando a palavra de Deus, que sejamos perfeitos. Perfeitos porque fomos impactados, transformados pela palavra, e agora podemos fazer a obra de Deus perfeitamente.
Quer se preparar? Quer fazer a obra de Deus com qualidade? Aprenda pela palavra, amados. Muitas igrejas por aí poderiam ser uma bênção se elas estivessem firmadas na palavra. Eu creio, amados, que a nossa igreja aqui em São Gonçalo já é uma bênção, vai ser uma bênção ainda maior, porque a palavra de Deus será o nosso centro, o nosso marco dia após dia. Queridos, para nós encerrarmos, reflexão. Quer ter uma escola dominical relevante? Quer ter uma escola dominical transformadora? É necessário preservar 3 coisas. Por que eu coloquei esse bonequinho aí onde ele está correndo? É porque nós trabalhamos uma espécie de hospital. Entra e nós enviamos gente sempre. Pessoas que vêm com ferida, pessoas que vêm despreparadas, mas aqui dentro nós vamos preparar pessoas. Vamos trabalhar caráter de pessoas. É uma espécie de hospital. Interessante que para termos uma escola relevante, precisamos de 3 coisas. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Não abra mão da Bíblia. Não abra mão de ensinar a Bíblia. Não abra mão de seguir a orientação que está na Bíblia. Não basta colocar a Bíblia, amados, aqui debaixo do braço. É ter a Bíblia debaixo do braço. É ter a Bíblia na mente. É ter a Bíblia no coração. É ter a palavra de Deus em nossa vida. É andar nela. Amar ela. Ler ela dia após dia. Um outro detalhe que não pode faltar: amor. Paulo disse que ele poderia doar todos os bens, poderia ter todos os dons espirituais, mas se não tivesse amor, em 1 Coríntios 13 ele fala: de nada disso me adiantaria. Quer ensinar com qualidade, quer ensinar para transformar vidas, tem amor ao ensinarmos. Tem professor que tem felicidade quando a escola dominical é cancelada. Tem professor que dá graças a Deus porque os alunos não vieram. Não. O amor de Deus tem que nos constranger de tal forma que ainda que a igreja não nos valorize, nós venhamos amar, ensinar, amar os alunos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus que está em nosso coração é o amor ágape, o amor incondicional. O último ponto aí, compromisso. Tem professor que ele é o último a chegar na EBD e é o primeiro a ir embora. Ele perde o horário para vir na escola dominical, mas ele não perde o horário para trabalhar. Ele estuda para passar no concurso, mas ele não estuda para dar aula. Ele quer destaque, mas não quer compromisso com a obra, amados. Quer ter uma escola dominical relevante, quer ter uma escola dominical transformadora, tenha compromisso. Invista no seu ministério de ensinar, invista no dom que Deus te deu de ensinar, e você vai ter uma escola dominical relevante. Sabe por quê? Nós trabalhamos para formar vidas, para transformar vidas. Não é para ser um museu de ensino. Não é para dizer que a escola é bonita, é maravilhosa e amém. Não é para continuar tendo uma escola que faça a diferença. Amados, como transformar então pela palavra para fecharmos? Como fazer esse milagre? Como impactar vidas? Como fazer diferença na nossa sociedade? Como fazer diferença na igreja? Como fazer diferença nos dias atuais? Esteja preparado para ensinar. Ensinar a palavra e ensinar aos alunos. Tenha preparo e você vai fazer a grande diferença. Você vai ser importante porque você vai estar impactando vidas para a glória de Deus. Aí está o nosso contato, para quem quiser manter contato conosco. Mas antes de voltar a palavra ao nosso querido pastor, que muito bem nos recebeu aqui, que Deus abençoe, eu gostaria de perguntar a alguém com alguma pergunta. Diga, meu mano. Sim. O que, querido? Alô? Como é minha igreja com a paz do Senhor, meu nome é Amém. Paulo. Eu vejo que tem algumas dificuldades hoje na atualidade com relação ao ensino à família, envolver a família como uma forma de modificação da sociedade. Esse ensino levando como a família, como possivelmente nas palestras, dos casamentos, dos casais recém-formados. Uma outra dificuldade que tem gerado é que o evangelho ele não tem muito espaço de diversão, não tem muito espaço de lazer.
E isso também gera um distanciamento das pessoas dentro do evangelho, ou até as pessoas não gostam do estilo, tem muita evasão, porque não tem, as praias são praticamente nudismo hoje em dia, né? Bares, restaurantes praticamente viraram bares, com músicas, pagodes, as casas de shows, de eventos, não tem, ou seja, a gente está vivendo um pouco enclausulado, e só sobra às vezes nosso espaço, nossa convivência dentro da igreja. Sim. Então, a educação, ela, como forma transformadora, a gente precisa também olhar esse outro lado, porque ele influencia muito nessa questão do crente, manutenção do crente dentro das igrejas. Como é que a gente pode estar atuando, fazendo essa transformação dentro do... Nós chamamos de EBD fora da caixa. É importante que ela aconteça semanalmente, é importante que ela aconteça a cada domingo, sim. Mas é interessante que a escola dominical crie eventos ou espaços de aprendizagem. Por exemplo, marcar um dia em um outro lugar para ensinar ou aprender uma outra verdade, a verdade da palavra de Deus. Não é manter só uma escola dentro de 4 paredes, naquele mesmo padrão de ensino, não. É criar formas, nós chamamos de formas lúdicas, que uma espécie de entretenimento, de formas variadas, o aluno se sinta agraciado por estar aprendendo na escola dominical. Conheço igrejas que escolhem, por exemplo, um sítio, um lugar de lazer, onde tem um horário de aprendizado, tem um horário de diversão, tem um horário de confraternização, mas tem um horário de devocional. E os alunos dizem, que escola boa, só porque ele comeu churrasco, só porque ele comeu acarajé. Mas, amados, é interessante sair desse formato. Não quer dizer parar de ter aula semanal, mas dar uma variada às vezes. Não sei se os irmãos já assistiram o filme Sociedade de Poetas Mortos, onde o professor sobe em cima da mesa e dá uma aula diferente, e ele revoluciona a sua época. Eu não estou dizendo para subir em cima da mesa. A gente tem que sair da caixinha, daquele formato. A gente tem aquele costume de chegar perante a escola dominical, abra sua revista. Leia o posto tal. Fechou? Que Deus abençoe. Até domingo que vem. Aí no domingo, não. A gente tem que criar alternativas durante o trimestre, durante o ano, aulas práticas. Sim. Se a gente ficar nesse mesmo formato antigo, nós não vamos conseguir combater o modelo atual do mundo aí fora. Mas se nós sairmos um pouco da rotina, nós conseguiremos manter o que é correto e ainda por cima fazer a diferença. Porque ser crente, aprender é uma diversão também. É uma coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Mais alguém? Pode perguntar, irmãos. Estamos aqui para fechar esse congresso, ajudando na medida do possível, tirando dúvida e tudo mais. Mais alguém? Se não tem, que Deus abençoe. Continue orando por nós. Amém? Foi um prazer conhecer vocês. No nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu estou assim bastante agradecido a Deus pelos preletores que vieram aqui. Tem algumas perguntas, mas são pessoais, porque é muita cabeça pensante e as minhas perguntas são muito objetivas e diretas para o meu conhecimento, para o meu ensino. Por isso eu não pergunto no plenário. Depois eu me dirijo ao professor ou a quem de direito para fazer a minha pergunta. E tem algumas perguntas que surgem na igreja que eu também respondo. A igreja, já foi falado no seminário, que ela mudou. Né? A igreja mudou. Nós estamos vivendo uma outra época. Eu trabalhei numa igreja e quando eu cheguei lá, o irmão ficou 6 meses fora da comunhão e ele não perdia o culto, porque não podia entrar no culto de oração, nem no culto público antes de abrir a porta. Mas ele ia para o culto todo dia e orava de joelho na porta da igreja, num cantinho, até a porta abrir para ele entrar. Faça isso hoje. Também nós temos uma igreja, sou de uma igreja, que
no culto de Santa Ceia, eu tinha uma fila de irmãos, foi ontem, uma fila de irmãos pedindo perdão, porque cometiam pecados ou falhas. Hoje os irmãos cometem falhas e não pedem perdão. A igreja fica doente. Porque quando você comete uma falha, seja ela qual for, e você não pede perdão, o pecado fica aí. E um abismo chama outro abismo. Então a igreja mudou. Hoje nós estamos aqui na igreja, deve ter alguém com o celular ligado aí. Ou mandando a aula para alguém, ou se comunicando com alguém, ou vendo no Facebook, ou no WhatsApp, né? Eu tirei umas fotos ali, mandei para a irmã Leonai. A tecnologia, já mandei para ela já sabe que quem está aqui ministrando, né? E tem a tecnologia que nós temos, Deus mudou. Então, mas eu estou muito feliz, pastor, porque Deus trouxe vocês para Salvador. E eu estou muito feliz com esse congresso simulado, os polos que foram criados, porque muita gente que está aqui dentro não ia para a liberdade, não ia para polo nenhum, mas Deus colocou vocês aqui para ouvir a verdade. Diga amém. Trouxe vocês. Agora tem uma assunto. Vamos orar por ele? Então nós vamos fazer o seguinte, o pastor está aqui, nós temos, quem não se inscreveu ainda e quiser participar do sorteio para ganhar o livro, cadê o Zé Carlos? Está ali, aproveite e se inscreva logo, porque só temos 22 inscritos, e quem não se inscreveu pode se inscrever ainda rapidinho aí, para pegar a camisa e o material, R$25, para poder colocar o seu nome aqui dentro do copinho aqui. Você vai pegar a camisa, vai pegar o material, né? E vai participar do sorteio do livro, né? Você que está aqui no setor, ok? Então, tem alguém que quer se inscrever aí? Rapidinho. Emily, vem aqui cantar o hino. Vamos servir a Deus com dízimos e ofertas. Emily, canta o hino. A gente serve a Deus com dízimos e ofertas. E nós vamos fazer o sorteio e vamos para casa, né? Aproveitar que o culto hoje é uma bênção. Então, enquanto ela canta, você adora com o seu dízimo, com a sua oferta. E nós vamos daqui a pouquinho para casa, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos seus filhos, que vão agora contribuir com a tua causa, com a tua obra. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.